O silêncio que habita o cemitério mais exclusivo do Brasil não é o silêncio comum de campos santos espalhados pelo país. É um silêncio pesado, quase palpável, que parece absorver o som dos nossos passos, antes mesmo que eles ecoem pelas alamedas de Pedra Fria. Se você é um daqueles que sente a eletricidade no ar quando caminha por lugares onde o tempo parou, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações, pois hoje vamos desvendar por que a elite que aqui repousa escolheu o esquecimento em vez da ostentação, enquanto você respira fundo e se prepara para o que vamos encontrar entre as sombras dessas lápides. A pergunta que não quer calar e que ecoa nas paredes de mármore branco dos mausoléus vizinhos é por que famílias que possuíam fortunas incalculáveis, capazes de erguer palácios no centro das capitais, optaram por uma sobriedade que roça o ascetismo em seu descanso final. Enquanto o cemitério do Araçá, com suas esculturas imponentes, anjos em tamanho real e capelas que desafiam a arquitetura clássica, grita a importância de seus ocupantes, este local guarda segredos sob pedras simples, quase idênticas, alinhadas com uma precisão cirúrgica que desafia o ego de quem ali jaz. É um paradoxo que nos obriga a olhar duas vezes, a investigar o que está oculto na simplicidade. Pois, por trás da fachada de humildade religiosa, existe uma rede de significados que a elite brasileira tentou, e talvez ainda tente, esconder sob a terra. Ao percorrer estas alamedas, sinto que não estamos apenas visitando túmulos, mas lendo um livro codificado, onde cada cruz de pedra tem uma história que ninguém se atreve a contar em voz alta, muito menos para estranhos que se aventuram nestes domínios depois que o sol se põe atrás das copas das árvores centenárias. Vamos avançar em direção ao miolo do cemitério, para aquela área que, em registros históricos, passou a ser chamada pelos coveiros mais antigos de a massa cinzenta da quadra 147. Se vocês acompanharam nosso vídeo anterior, devem se lembrar do mistério que envolve os arquivos perdidos deste setor específico, onde os nomes parecem ter sido apagados, ou, pior, nunca existiram nos registros oficiais da prefeitura ou da congregação religiosa local. Ao analisar os mapas de solo que consegui obter de forma extraoficial, notei uma irregularidade geométrica perturbadora na disposição das sepulturas da quadra 147. Elas não seguem o alinhamento das demais quadras. É como se, em algum momento do século XIX, alguém tivesse ordenado que as lápides fossem movidas sob a cobertura da noite, reconfigurando o terreno de uma maneira que altera o fluxo natural do lugar. Existem teorias, sussurradas por zeladores, que preferiram o anonimato, de que esta quadra não abriga corpos, mas segredos. Alguns dizem que documentos comprometedores de famílias influentes foram enterrados aqui, trancados em caixas de metal que não deveriam ser abertas, sob a guarda de nomes falsos gravados em pedras comuns. A teoria da massa cinzenta ganha força quando observamos que, ao tentar fotografar a área, o foco da lente parece vacilar, como se estivesse diante de uma interferência magnética. Não é defeito do equipamento, é uma sensação de desorientação que toma conta de quem permanece ali por mais de 5 minutos. A quadra 147 é o ponto cego da história, um lugar onde a elite depositou suas verdades inconfessáveis para que o tempo as consumisse. Mas a Terra, estranhamente, parece não aceitar o esquecimento que lhe foi imposto. Caminhando mais ao fundo, onde a vegetação se fecha e as luzes da cidade mal conseguem penetrar, encontramos as exceções à regra. Por que, em um cemitério reservado apenas para as famílias ligadas diretamente à congregação religiosa mais poderosa da época, vemos túmulos de pessoas que, em vida, foram declaradamente ateias
ou membros de sociedades secretas que a própria instituição combatia? É um dos maiores mistérios do lugar. Investigando a biografia desses ocupantes, descobri que todos possuíam um denominador comum. Foram financiadores, sob o manto do anonimato, de obras de expansão territorial da congregação em regiões remotas do Brasil. A permissão especial para que fossem sepultados aqui, entre a elite que tanto desprezavam, soa como um acordo silencioso. Eles compraram o direito de repousar em solo sagrado, talvez acreditando que, ao estarem fisicamente próximos daqueles que detinham o poder espiritual, sua redenção estaria garantida, independentemente de suas crenças mundanas. Ou talvez, e esta é a parte que causa calafrios, eles não queriam ser enterrados em qualquer lugar, porque sabiam que este chão, especificamente, possuía propriedades que evitavam a decomposição precoce observada em outros solos da região. Há registros, guardados em escrituras privadas, que mencionam ritos de consagração realizados nestes lotes específicos. Ritos que fogem completamente à doutrina cristã padrão. É uma permissão especial que carrega um peso de dúvida sobre o que realmente ocorre ali quando a lua atinge o seu ápice e as sombras se alongam sobre os nomes esquecidos. A simbologia oculta nas lápides é o que realmente diferencia este cemitério de qualquer outro que você já visitou. À primeira vista, vemos cruzes de pedra comuns, sem adornos, sem datas de nascimento memoráveis, sem epitáfios emocionantes. Mas ao aproximar a lanterna, percebemos que o metal das placas não é o latão oxidado que costumamos ver. É uma liga metálica diferente, que parece absorver a luz da lanterna em vez de refleti-la. E os símbolos gravados não são apenas cruzamentos verticais e horizontais. Se você inclinar a cabeça, verá pequenas marcas entalhadas na base, quase invisíveis para o olho destreinado, triângulos invertidos, ciclos que se fecham sobre si mesmos e caracteres não identificados que não pertencem ao nosso alfabeto, nem ao latim antigo. Essas placas de metal atuam como selos. Elas não servem para identificar quem está lá, mas para manter algo contido. É uma simbologia que conversa diretamente com a arquitetura ocultista do século XIX, onde a elite intelectual brincava com forças que não compreendiam plenamente. Conversei com um especialista em iconografia funerária que me confessou, sob condição de sigilo, que esses símbolos representam uma tentativa de ancorar a energia vital dos falecidos para que ela não se dissipasse pelo cemitério. É uma forma de preservação espiritual considerada perigosa, que beira o que muitos chamariam de necromancia disfarçada de tradição familiar. Não estamos diante de um campo de descanso, mas diante de um vasto tabuleiro de xadrez, onde as peças foram dispostas para um propósito que supera a morte. A progressão da tensão ao caminhar por este cemitério é implacável. A cada passo que damos em direção à saída, a sensação de ser observado aumenta, como se as lápides, com seus selos de metal e suas cruzes iguais, estivessem acompanhando nossos movimentos com uma consciência que não deveria existir em matéria inanimada. É curioso como a mente humana tenta explicar o inexplicável. Tentamos buscar razões lógicas para a falta de nomes na quadra 147. Tentamos justificar a presença de forasteiros em solo sagrado por meio de negócios e dinheiro. Mas, no fundo, sabemos que a realidade é muito mais sombria do que qualquer documento público poderia revelar. A elite brasileira teve o poder de moldar a história. Mas aqui, nesta necrópole, a história se recusa a ser moldada. Ela permanece sólida, persistente e, acima de tudo, silenciosa. O medo que sentimos não vem de fantasmas que aparecem em corredores, mas da certeza
de que estamos pisando em um território que não foi feito para seres vivos. A cada instante, a atmosfera parece comprimir nossa percepção, nos lembrando que somos intrusos na narrativa dessas famílias que, mesmo após a morte, ditam as regras do que pode ou não ser lembrado. O cemitério não é um lugar de paz, é um lugar de contenção. Ao nos aproximarmos do portão principal, a sensação de alívio é quase imediata. Mas não se engane. Os mistérios que deixamos para trás nos quadros de pedra continuam ali, guardados pelo metal frio das placas e pelas cruzes que se repetem até o infinito. As histórias esquecidas nas lápides do cemitério mais exclusivo do Brasil não são apenas memórias de pessoas que partiram, são avisos para aqueles que ousam remexer no passado, daqueles que construíram o país sobre alicerces de segredos e ritos esquecidos. A pergunta que fica para vocês, que acompanharam esta investigação até aqui, não é sobre quem foram essas pessoas, mas sobre quanto tempo mais esses selos de metal conseguirão manter o que foi enterrado ali sob a quadra 147. Pensem nisso na próxima vez que decidirem visitar um lugar onde a história parece ter sido apagada por conveniência dos poderosos. A verdade, por mais enterrada que esteja, tem o hábito persistente de tentar subir à superfície, seja através de uma rachadura na pedra, seja através de um sussurro que você jurou ter ouvido no meio do silêncio absoluto. A investigação que realizamos hoje é apenas o começo de uma exploração mais profunda que pretendo levar aos próximos episódios, onde mergulharemos no que essas placas de metal ocultam. Afinal, por que uma elite tão orgulhosa de seus brasões e linhagens aceitaria desaparecer sob pedras, sem identificação, se não houvesse algo muito maior, algo que precisava ser contido a todo custo? O que estamos presenciando aqui é o resultado de uma influência que atravessou séculos e que ainda hoje, de alguma forma, dita o poder nos bastidores da nossa sociedade. A conexão entre a simbologia das lápides e a posição das famílias que as encomendaram é um fio condutor que não podemos ignorar. Estamos falando de um patrimônio histórico que guarda traumas, promessas descumpridas e, possivelmente, entidades que foram invocadas para garantir que o poder de tais famílias nunca se esvaísse. A cada novo relato que recebo de inscritos sobre eventos inexplicáveis no entorno deste local, mais me convenço de que a quadra 147 é apenas a porta de entrada para algo que nunca deveria ter sido perturbado. Por isso, peço que prestem muita atenção aos detalhes. Quando visitarem lugares históricos ou antigos, olhem para baixo, observem as marcas, os símbolos nas placas, as disposições irregulares do terreno. O passado não se comunica através de livros de história. Ele se comunica através dos rastros físicos que deixamos no solo. Se você sentiu um calafrio ao ouvir sobre a massa cinzenta da quadra 147, você não está sozinho. Muitos de vocês já devem ter passado por situações onde o ambiente mudou drasticamente ao cruzar um limite invisível. Isso não é imaginação. É a manifestação de uma energia acumulada que a Terra, eventualmente, expurga se for pressionada demais. O mistério das cruzes iguais é um lembrete constante de que a igualdade, neste lugar, é uma ferramenta de controle e não um símbolo de fraternidade. Eles queriam que ninguém se destacasse para que ninguém pudesse ser alvo de investigações futuras, mas esqueceram que, ao padronizarem o esquecimento, acabaram por criar um padrão que se tornou o nosso maior guia para encontrar a verdade oculta. Estamos chegando ao final de nossa jornada por este cemitério, mas a história não termina aqui. O que descobrimos hoje é apenas a superfície de uma teia de acontecimentos que envolve figuras proeminentes da história nacional, cujos nomes
foram cuidadosamente omitidos. As próximas investigações trarão à tona os documentos que provam a compra desses lotes silenciosos e os contratos, assinados em sangue e cera, que ligam essas famílias a práticas que muitos considerariam heterodoxas. A tensão não deve diminuir. Ela deve ser o combustível para nossa curiosidade. Nunca subestimem o poder de um lugar silencioso, pois é exatamente no silêncio que os maiores segredos são guardados pelos mortos. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, onde a investigação profunda encontra o terror do desconhecido, não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que também aprecia o lado sombrio dos fatos que a história oficial prefere ignorar. O seu engajamento é o que nos permite continuar financiando pesquisas em campos santos e arquivos que muitas vezes são fechados ao público por ordens superiores. Lembrem-se das palavras que ecoam nas alamedas deste cemitério. A morte não é o fim da história, é apenas o início do silêncio. E o silêncio é o lugar onde a verdade mais perigosa reside. Fiquem atentos aos próximos vídeos, pois a investigação sobre as famílias da quadra 147 está apenas começando, e as revelações que virão a seguir podem mudar a forma como vocês enxergam a elite que moldou o nosso passado. Mantenham o espírito curioso, mas, acima de tudo, mantenham a prudência. Nem tudo o que está enterrado deseja ser encontrado, e nem tudo o que silenciamos permanece morto. Obrigado por acompanharem o Lendas Malditas nesta jornada através das sombras, e preparem-se, pois na próxima vez, não apenas contaremos a história, nós a desenterraremos na sua frente. Se a sua curiosidade foi despertada, se as perguntas retóricas deixaram um gosto amargo de inquietação, então fizemos o nosso trabalho. A escuridão é um palco, e nós somos os observadores determinados a iluminar os segredos que foram selados sob o mármore e o metal. Até a próxima revelação, continuem observando as sombras, pois elas têm muito a dizer para quem está disposto a ouvir a verdade que se esconde na simplicidade das lápides. Este cemitério é um livro aberto apenas para aqueles que possuem a coragem de ler nas entrelinhas da morte. E nós, aqui, estamos apenas começando a ler as primeiras páginas de um capítulo que nunca deveria ter sido escrito. Guardem bem as imagens das cruzes iguais, dos selos de metal e da quadra 147, pois eles são a chave para desvendar todo o emaranhado de mistérios que ainda paira sobre este solo sagrado e, ao mesmo tempo, amaldiçoado. A noite é apenas o cenário. O horror é a realidade que insistimos em ignorar, mas que aqui, entre estas pedras, se manifesta com uma clareza que assusta. Não fechem os olhos para o que foi apresentado e, principalmente, não ignorem os arrepios que sentiram ao ouvir sobre a massa cinzenta. Eles são o aviso de que algo, nestes lugares, ainda respira, ainda vigia e, acima de tudo, ainda aguarda por aqueles que ousam desafiar o esquecimento imposto pela elite. O cemitério mais exclusivo do Brasil não guarda apenas corpos, ele guarda a alma de um mistério que está esperando para ser resolvido. E você, agora, faz parte desta busca. Inscreva-se, curta, compartilhe e prepare-se para o que está por vir, pois a escuridão nunca dorme e as lápides, por mais imóveis que pareçam, guardam segredos que estão prestes a vir à tona com uma força avassaladora. O nosso compromisso é com a verdade, por mais sombria, por mais oculta e por mais terrível que ela seja. E não descansaremos enquanto todas as cruzes de pedra não revelarem o que realmente protegem sob o solo frio daquela quadra amaldiçoada. Este é apenas o prelúdio de uma série de descobertas que colocarão em xeque tudo o que vocês pensavam saber sobre o descanso
eterno da elite nacional. A contagem regressiva para a próxima revelação começou e vocês, inscritos do Lendas Malditas, serão os primeiros a saber quando a terra da quadra 147 finalmente ceder sob o peso de tanta verdade esquecida. Mantenham-se firmes, pois a jornada está apenas ganhando fôlego e o caminho que temos pela frente é tão incerto quanto fascinante. Agradeço a todos que ficaram até aqui. O mistério continua e nós estaremos prontos para enfrentá-lo na nossa próxima incursão por esse universo, onde o sobrenatural é a única certeza constante. O canal Lendas Malditas permanece firme, servindo como uma lanterna no meio dessa neblina de segredos que envolvem nossa história. Fiquem alertas, pois em qualquer momento, em qualquer cemitério ou lugar abandonado, a próxima lenda pode estar esperando por você. Mantenham a chama da curiosidade acesa, mas cuidem para que ela não atraia o que não deve ser visto. A jornada segue e nos encontraremos na próxima investida contra o esquecimento, onde mais nomes, mais datas e mais terrores virão à luz, transformando o que hoje é apenas uma teoria em uma inegável e assustadora realidade que nos cerca a cada passo nesta caminhada pela vida e principalmente pela morte. O ciclo se fecha por hora aqui, mas o mistério das cruzes iguais permanece vibrante, pulsando no centro geométrico deste cemitério, aguardando o próximo intruso que tenha a audácia de questionar a ordem das coisas. Até a próxima, e que a noite proteja os que buscam a verdade, pois os que a escondem certamente estarão observando cada um dos seus movimentos lá do fundo da terra. Fiquem bem, se for possível, e nunca se esqueçam de olhar para o que está escrito nas entrelinhas das placas de metal, pois é lá que jaz a chave para o desconhecido. A narrativa de horror que construímos hoje é feita de fatos, de lendas e de uma atmosfera que se recusa a se dissipar. Assim como os espíritos que dizem as más línguas ainda patrulham as alamedas da quadra 147, protegendo os segredos de uma elite que, mesmo na morte, recusa-se a dividir o espaço com o mundo exterior. Este é o Lendas Malditas, onde a realidade é muito mais aterradora do que qualquer ficção, e onde o silêncio é a nossa maior pista. Não percam o próximo episódio, pois o que descobriremos a seguir promete abalar as estruturas de tudo o que vocês conhecem sobre cemitérios e lendas urbanas. O mistério das cruzes iguais foi apenas o primeiro passo, e a caminhada para o centro da quadra 147 será, sem dúvida, o evento que marcará a nossa trajetória. Preparem-se, pois o desconhecido aguarda por todos nós, e a verdade tem um preço que estamos prontos para pagar. Mantenham o mistério vivo, pois é nele que encontramos a nossa essência, e é através dele que compreendemos que, no fundo, a morte é apenas um espelho do que fomos em vida, e o que fomos em vida é muitas vezes o que mais tememos enfrentar em nossa eternidade. Este é o Lendas Malditas, e a jornada acaba de chegar a um patamar onde não há retorno, apenas a constante busca por respostas no meio da escuridão absoluta. Obrigado por estarem aqui, por sentirem o medo, por abraçarem o mistério e por fazerem parte desta grande e sombria comunidade que se alimenta de lendas e fatos reais. A próxima parada já está sendo preparada, e acreditem, será ainda mais perturbadora do que esta. Até breve, nos encontraremos nas sombras novamente, onde o que é esquecido ganha vida e o que é silenciado finalmente encontra uma voz para contar a sua terrível história. Fiquem em paz, se conseguirem, e que as sombras sejam gentis com vocês nesta noite que promete ser, no mínimo, inesquecível após ouvirem tudo o que foi revelado aqui. O cemitério é um livro, e hoje nós lemos apenas
as primeiras páginas. Mas garanto que o final desta história será de arrepiar a alma de qualquer um que ousar chegar até o fim conosco. A luz do dia revelará o que a noite tentou esconder. Mas a verdade, aquela que realmente importa, só se revela sob o véu da escuridão, onde apenas os corajosos se atrevem a pisar. Estamos encerrando, mas o mistério das cruzes iguais continua, pulsando, esperando, e quem sabe, talvez, observando você aí, do outro lado da tela, enquanto tenta entender o que acabou de ouvir. A elite pode ter tentado enterrar suas histórias, pode ter tentado silenciar seus erros, mas nós estamos aqui para garantir que, de alguma forma, esses segredos continuem vivos na memória de quem ainda se importa com a verdade que se esconde debaixo de camadas e camadas de terra. É a nossa missão, é o nosso propósito, e é o que nos mantém unidos nessa busca incansável pelo que está além do que os nossos olhos podem ver. Continuem fiéis, continuem curiosos, continuem com o Lendas Malditas, pois o que vem a seguir é apenas o começo de uma exploração que vai desenterrar segredos que deveriam ter permanecido enterrados para sempre. E, por favor, não se esqueçam de olhar para trás de vez em quando, pois nunca se sabe o que pode estar seguindo os passos de quem se atreve a desvendar o que deveria ser mantido em segredo. O silêncio do cemitério é profundo, mas o nosso grito pela verdade será sempre mais alto, ecoando por entre as lápides e as árvores, lembrando a todos que nada, absolutamente nada, pode ser escondido para sempre. Não importa o quanto tentem, não importa o quanto gastem, e não importa o quão fundo cavem. Este é o Lendas Malditas, e aqui a verdade sempre encontrará uma maneira de subir. Fiquem atentos, pois a história continua,